Localização. A localização é um aspecto determinante do sucesso do empreendimento. A localização inadequada é responsável por 8% das empresas que fecharam as portas antes de completarem 4 anos de funcionamento. Especialistas no assunto avaliam que a escolha do ponto adequado responde por até 25% do sucesso do comércio. Os principais pontos a considerar são o preço do aluguel, a compatibilidade entre o público local e o padrão de serviço a ser prestado, maior renda, maior sofisticação, menor renda, menor preço. Visibilidade. Se não se sabe, vê que naquela localização existe o prestador de serviço, não se busca o serviço na região. Este é um negócio cuja localização próxima ou de fácil acesso para fornecedores e clientes é essencial. Adicionalmente, vale a pena fazer uma análise mais detalhada do mercado consumidor. Identifique a demanda dos potenciais clientes e faça uma avaliação da concorrência a que os serviços que você irá oferecer estão sujeitas. Uma vez definido o local de instalação da oficina de serigrafia, certifique-se que o imóvel está dentro do seu orçamento em relação ao custo de manutenção, aluguel, taxas, etc., e que a instalação da sua oficina no local não irá requerer investimentos elevados, inviabilizando ou prejudicando o negócio. Tratando-se de imóvel alugado, negocie o valor do aluguel, data de pagamento, prazo de locação e demais cláusulas com o locador, na forma e condições compatíveis com o empreendimento, considerando o tempo de retorno do investimento. Certifique-se de que o imóvel em questão atende às suas necessidades operacionais quanto à localização, capacidade de instalação, características da vizinhança, se é atendido por serviços de água, luz, esgoto, telefone, etc. Cuidado com imóveis situados em locais sem ventilação, úmidos, sujeitos a inundações ou próximos a zonas de risco. Consulte a vizinhança a respeito. Verifique se o imóvel possui comodidades que possam tornar mais conveniente e menos onerosa a gestão do negócio, tais como proximidade dos clientes mais importantes ou dos locais de residência dos empregados. Verifique se o imóvel está legalizado e regularizado junto aos órgãos públicos municipais que possam interferir ou impedir sua futura atividade. Confira a planta do imóvel, aprovada pela Prefeitura, e veja se não houve nenhuma obra posterior, aumentando, modificando ou diminuindo a área primitiva, que deverá estar devidamente regularizada. Verifique também na Prefeitura Municipal se o imóvel está regularizado, se possui o habite-se, se as atividades a serem desenvolvidas no local respeitam lei de zoneamento do município, se os impostos que recaem sobre o imóvel estão em dia, IPTU, ITR, a legislação municipal que trata da instalação de anúncios. É preciso verificar também, junto aos órgãos estaduais e municipais do meio ambiente e de controle de atividades poluentes, a possibilidade de se estabelecer no local. Oficinas de serigrafia estão sujeitas à conformidade com a legislação ambiental de cada estado, município, no tocante à geração de emissões atmosféricas, uso de tintas e solventes e a disposição de efluentes líquidos. Portanto, o órgão de gestão ambiental estadual municipal deve ser consultado sobre a legislação aplicável. O alvará de funcionamento é um documento que autoriza o exercício de uma atividade, levando em conta o local, o tipo de atividade, o meio ambiente, a segurança, a moralidade, o sossego público, etc. Nenhum imóvel poderá ser ocupado ou utilizado para instalação e funcionamento de usos não residenciais sem prévia emissão pela Prefeitura da licença correspondente, sem a qual será considerado em situação irregular.
A licença de funcionamento deverá estar afixada em local visível ao público. Outra questão ao escolher o local para a instalação de uma serigrafia é a forma como a matéria-prima chegará até a empresa e como o produto acabado será distribuído ao público que se pretende atingir. No início das atividades, como forma de redução de custos, sugere-se que a localização seja próxima do mercado consumidor potencial e, dependendo do caso, também é importante estar localizada próxima aos distribuidores, possibilitando a economia de custos com transporte. Além disso, o local escolhido deve fornecer toda a infraestrutura necessária para atender às necessidades operacionais da empresa, como facilidade de acesso, existência de transporte coletivo para que os colaboradores possam vir trabalhar, local para carga e descarga de matérias-primas e produtos acabados, e ainda possibilitar a futura expansão do negócio. Exigências legais e específicas. O empreendedor que deseja abrir uma empresa deve procurar conhecer as legislações e os procedimentos corretos para tal fim. A legislação específica para a abertura de empresas segue as normas instituídas pelo Departamento Nacional de Registro do Comércio, DNRC, que funciona como órgão nacional destinado à supervisão, orientação, coordenação e normatização, no plano técnico, e supletiva, no plano administrativo, e as juntas comerciais, como órgãos de execução e administração dos serviços de registro no Brasil. Em seu site www.dnrc.gov.br estão todas as normas, legislações vigentes e endereços e telefones das juntas comerciais em todos os estados e no Distrito Federal. Para se tornar o empresário, a pessoa deve se atentar aos princípios legais vigentes no Código Civil Brasileiro de 2003, dentre os quais indica que a idade mínima para constituir uma sociedade é de 18 anos e a idade para a emancipação varia dos 16 aos 18 anos, desde que não seja impedida legalmente. Abaixo é apresentado um passo a passo genérico para a abertura de uma empresa no Brasil. Primeiro passo: localização. O primeiro passo é definir a localização da empresa para que seja realizada uma consulta prévia de endereço na administração municipal para verificar se a atividade pretendida é compatível com a lei de zoneamento da região pretendida, inclusive sobre questões ambientais. O cliente fornece endereço e a atividade para análise da administração, etapa imprescindível para a abertura da empresa. É interessante, no momento da consulta, verificar se o imóvel está regularizado, isto é, se possui habite-se e se os IPTUs estão em dia. Segundo passo: escolha do tipo de sociedade empresária. Conforme o Código Civil, existem 5 tipos de sociedade que podem ser organizadas no Brasil: sociedade em nome coletivo, comandita simples, por ações, anônima e limitada, sem as últimas as mais comuns no Brasil. De todas as apresentadas, a melhor para se constituir uma empresa de pequeno porte é a sociedade limitada, por possuir regramentos mais simplificados e preservar melhor os sócios. Terceiro passo: nome da empresa. Toda empresa deve ter um nome. Nesse momento, o empresário escolhe o nome de sua empresa e na junta comercial ou no cartório de registro de pessoa jurídica de seu município, efetua uma pesquisa para saber se o nome já está registrado. Essa consulta é realizada em formulário próprio obtido na hora. Há possibilidade de ser realizada pela internet. Aproveite para verificar no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual se o nome ou marca já estão patenteados. Quarto passo: contrato social e demais documentos. Ainda na junta comercial ou cartório de registro de pessoa jurídica, após a definição do nome da empresa, deverá ser apresentado os seguintes documentos: contrato social ou requerimento de empresário individual ou estatuto em 3 vias, cópia autenticada do RG e CPF do titular ou dos sócios, requerimento padrão, capa da junta comercial ou cartório em 1 via,
FCN, Ficha de Cadastro Nacional, modelo 1 e 2, em uma via. Pagamento de taxas através de DARF. O contrato social é a peça principal na constituição da empresa. Nele são identificados os objetivos da empresa, a composição societária e a forma jurídica de constituição da mesma. São apresentadas as legislações, deveres e direitos dos sócios, conforme Estatuto da Micro e Pequena Empresa, LC 123/2006. Não haverá necessidade da assinatura de um advogado nesse documento. Nos demais casos, essa assinatura é obrigatória. Peça auxílio ao seu contador ou advogado. Ao final dessa etapa, será emitido o número de identificação do registro da empresa, NIRE, necessário para cadastramento da empresa junto à Secretaria da Receita Federal, nosso próximo passo. Quinto passo: Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ. Com o NIRE em mãos, o empresário deve registrar sua empresa junto à Secretaria da Receita Federal, efetuado exclusivamente pela internet através de programa específico. Os documentos exigidos, apresentados no momento do cadastramento, serão enviados por SEDEX para a Receita Federal. O número do CNPJ será disponibilizado também pela internet. É de extrema importância nessa fase que o empresário defina o porte de seu empreendimento e sua classificação, pois é nessa etapa em que, o depender da atividade exercida, o contribuinte poderá optar pelo sistema de tributação simplificada, o Simples. Aproveite para ir à Secretaria da Receita para verificar quais os tributos sua empresa deverá pagar e efetuar o registro nesse órgão. Item obrigatório para os setores do comércio, indústria e serviços do transporte intermunicipal e interestadual, bem como serviços de comunicação e energia. A inscrição estadual é essencial para a obtenção da inscrição no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS. Há casos em que essa inscrição ocorre em conjunto com o CNPJ. Verifique no site da Receita Federal os órgãos que possuem convênio. Sexto passo: Alvará de funcionamento. O alvará de funcionamento, documento obtido junto à Prefeitura ou administração regional ou na Secretaria Municipal da Fazenda de cada município, é o documento final que autoriza o funcionamento da empresa. Na maioria dos casos, os documentos necessários são formulário próprio da Prefeitura, consulta prévia de endereço aprovada, cópia do CNPJ, cópia do contrato social, laudo dos órgãos de vistoria, quando necessário. A depender do tipo de atividade a ser exercida, é necessária que uma vistoria seja realizada no local. Essas vistorias são realizadas por diversos órgãos, tais como o Corpo de Bombeiro, obrigatória, Vigilância Sanitária, órgãos ambientais e outros. Veja se sua atividade é passível de licenciamento ambiental no órgão responsável em seu município. Quando o atendimento é realizado no próprio domicílio, a obtenção do alvará de funcionamento é condicionada à declaração explícita dos vizinhos de que a atividade não traz prejuízos à comunidade, autorizando o funcionamento do estabelecimento. Sétimo passo: cadastramento na Previdência Social. Após realizar com sucesso as etapas anteriores, o empresário já pode iniciar o seu tão sonhado negócio. Contudo, ainda há necessidade de realizar o cadastramento na empresa, na Previdência Social e de seus sócios em até 30 dias, mesmo que não possua nenhum funcionário. Oitavo passo: aparato fiscal. Para finalizar e iniciar de forma legal o negócio, o empreendedor deverá se dirigir à Secretaria de Estado da Fazenda para solicitar autorização para impressão das notas e dos livros fiscais. A ajuda do contador nesse momento é muito importante. Pronto, seu negócio está apto a ser iniciado e com todas as necessidades cumpridas. Observações:
Não esqueça que, a partir desse momento, a empresa deverá cumprir outras obrigações de caráter fiscal, tributária, trabalhista, previdenciárias e empresariais. O novo empresário deve consultar o PROCON para adequar os seus produtos às especificações do Código de Defesa do Consumidor, Lei número 8.078, de 11 de setembro de 1990.